Boa noite, irmãos. Agora sim. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um aqui presente essa noite, que acompanha também das casas através da transmissão pela internet. Pois bem, começando então com o entendimento do que temos de cansaço atualmente, é interessante que o pastor Antônio, na semana passada, ele comentou de como a sociedade, especialmente o mundo corporativo e o mundo esportivo, tem compreendido cada vez mais a importância do descanso para os atletas e para os grandes empresários para conseguir mais produtividade. Antes, a tendência é que as pessoas trabalhassem sem parar, né, tentando evitar o máximo possível momentos de descanso, mas agora a tendência é de realmente parar por alguns momentos para ter um descanso bem proveitoso, para que então possa se haver nova produtividade, e às vezes até produtividade maior do que havia antes, quando ninguém pensava em tirar nenhum momento de folga. Um pensador secular até fez uma brincadeira uma vez, que é mais ou menos nesse sentido. Se a Bíblia fala que Deus tirou um dia de folga, é bom pelo menos a gente começar a pensar a respeito disso, para poder pensar a respeito da importância do descanso nas nossas vidas. E esse momento também que vivemos, o final do ano, né, especificamente o final do ano, a gente já tem essa tendência também de já estar cansado, já não vendo a hora das férias chegarem, contando os feriados que tem até para o final do ano, para poder tirar, pelo menos ter um suspiro, um respiro, até a chegada das férias. E, de alguma forma, por conta da pandemia, nos últimos meses e até anos, toda a situação acaba sendo um pouco mais desgastada, né? A gente sente mais cansado ainda do que o normal. E interessante é que, por conta da pandemia também, a tecnologia meio que forçou as pessoas a arrumarem novas maneiras de trabalhar. Então, por exemplo, hoje em dia, alguns profissionais liberais, por exemplo, professores, escritores, pessoas que não têm horário fixo de trabalho, eles acabam utilizando o celular como uma maneira de continuar servindo aos clientes deles, né? Então, qual é o problema de utilizar essa ferramenta? Qual é o novo problema que apareceu aqui? O problema é que antes, como nós não tínhamos tanto acesso à facilidade do celular, a gente não tinha tanta facilidade em borrar, né, ou trabalhar no momento de folga. Então, pessoas que geralmente têm horário de trabalho fixo, elas entram no trabalho em um determinado horário e, ao final do dia, elas saem desse horário terminado o trabalho, né? Agora, esses profissionais que conversam com outros clientes através de celular, eles, a qualquer momento, podem acabar servindo às outras pessoas. Elas podem transformar, então, um momento de lazer, um momento de descanso delas, em mais trabalho. E muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Ao mesmo tempo, o cliente também, por conta do celular, ele vai entender que, por eu ter acesso direto ao meu fornecedor, eu posso também, a qualquer momento, pedir para ele realizar alguns problemas de última hora para mim. Ou seja, nós acabamos esquecendo que temos que descansar e acabamos esquecendo também que outras pessoas também precisam descansar. Então, é quase que um ciclo sem fim. Nós não conseguimos mais perceber quando é que temos que descansar, quando precisamos descansar e quando que nós precisamos trabalhar. Um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, ele escreve um livro que o título ficou até bem conhecido na nossa atualmente, né, que chama A Sociedade do Cansaço. Esse livro também tem um documentário, tem disponível no YouTube. E nesse livro ele comenta como as pessoas estão cada vez mais desgastadas pelo excesso de necessidade de produção. Como se dá isso? As pessoas constantemente elas querem bater metas, a todos os momentos. Então, se no mundo anterior a gente tinha, no mundo pós-tecnologia, no momento até talvez antes da Revolução Industrial, a gente tinha uma sociedade que
falava, não, você precisa produzir isso dentro desse período de trabalho, você precisa fazer isso em determinados momentos da semana. Então, com os cronogramas tudo certinho, as pessoas conseguiam simplesmente responder às demandas que algumas instituições colocavam a elas. Agora, por conta da liberdade, da suposta liberdade que temos para realizar as nossas produções, a qualquer momento podemos trabalhar e requerir serviços, nós temos a sensação de liberdade, só que ao mesmo tempo temos uma escravidão em nossos corações. Então, pense na seguinte maneira. Quantas vezes você, conversando com um amigo seu, ou talvez assistindo uma série, um filme, não sentiu em algum determinado momento da sua vida, daquela conversa, desse momento de lazer, que eu estou perdendo tempo, eu não deveria estar fazendo isso, eu tenho que voltar para o trabalho. Isso é uma coisa que tem cada vez ficado mais comum. Nós, enquanto nos distraímos, começamos a ter algo nos nossos corações que nos incomoda e que nos faz querer voltar ao trabalho imediatamente para nós não nos sentirmos inúteis, para nós não nos sentirmos incompetentes, para nós podermos realizar aquelas metas de produção. E isso tem se intensificado de uma maneira que pessoas, por exemplo, através das próprias redes sociais, também acabam tendo esse tipo de demanda pessoal atingida, porque elas veem outras pessoas vivendo bons estilos de vida, pessoas muito bonitas, e elas começam a se sentir também, por causa da comparação, se sentir tão inúteis como se não estivesse fazendo nada. As pessoas acabam se desvalorizando porque, ao comparar-se com o que é mostrado nas redes sociais, elas se veem numa posição muito inferior, não se veem numa posição favorável, ou talvez numa situação de que tem alguma coisa errada, não estou fazendo a coisa da maneira correta, eu deveria estar daquela maneira ali, como aquela pessoa está aparecendo. Então, o filósofo Byung-Chul Han, ele comenta que está havendo um desgaste constante da nossa mentalidade, da nossa mente e do nosso corpo por causa dessa crescente demanda que tanto a sociedade coloca sobre nós, como nós mesmos colocamos sobre as nossas vidas. Então, ele levanta o caso, por exemplo, em Seul, da ponte Mapo, que é uma ponte em que há o maior índice de suicídios no mundo inteiro, ou havia até pouco tempo. O que Seul, a Coreia do Sul, fez para combater esse tipo de fatalidade entre as pessoas, né, do suicídio, foi aumentar o parapeito das pontes, colocar uma escultura de uma pessoa meio que animando a outra pessoa, sentadas no banco. E, por último, eles colocaram um sensor de movimento que atravesse toda a ponte Mapo. Então, quando você entra na passarela da ponte, a luz começa a iluminar um determinado trecho e vai acompanhando você por todo o trajeto até o fim da ponte. E durante esse trajeto, aparecem imagens de pessoas felizes ou imagens de crianças, imagens de alimentos, e até frases perguntando se a pessoa precisa de ajuda, se a pessoa precisa de alguma coisa. Tudo isso para fazer com que aquela pessoa mude de ideia ao tentar tirar a própria vida. E o que ele comenta? Ele comenta que na Coreia do Sul, o que acontece, o motivo principal das pessoas tirarem a própria vida, é porque elas se sentem envergonhadas por não terem realizado algo que lhe foi colocado. Ou elas se sentem envergonhadas por não conseguir aquilo que elas tanto queriam. Então, é uma mentalidade muito própria do Oriente, né, ali da região da China, da Coreia, do Japão, que é muito atrelada à honra e à vergonha, mas isso não é muito diferente do que acontece hoje em nosso local aqui, no Brasil, na América Latina e no Ocidente em si, né? Nós estamos tão preocupados em atingir essas metas pessoais que, no fim das contas, nós nos envergonhamos por justamente não conseguir atingir essas metas. Ou nós não conseguimos nos satisfazer
com aquilo que já temos e sempre queremos mais, constantemente mais. Então, no fim das contas, nós acabamos como que adoecendo por conta dessas altas demandas que nós nos colocamos. E ainda o filósofo ele comenta o seguinte: nós, por vivermos numa sociedade de consumo extremo, nós também acabamos, como comentei antes, no caso do celular, acabamos colocando mais demandas sobre as outras pessoas. Então, a ideia que ele coloca aqui é a seguinte: se temos uma sociedade muito depressiva, nós também temos uma sociedade extremamente narcisista. Então, como funciona isso? Uma sociedade depressiva existe quando ela não consegue resolver as próprias demandas do próprio coração. Então, é como se a cobrança que eu faço sobre mim, ela implodisse, ela me implodisse, ela me destruísse por dentro. E, ao mesmo tempo, o outro lado da moeda, da depressão, é o narcisismo. O que é o narcisismo? O meu umbigo é o centro do mundo, ou seja, as pessoas têm que fazer tudo para me agradar, para me servir. Eu não faço coisas pelas outras pessoas. As outras pessoas fazem coisas para mim, elas precisam me servir. Então, numa sociedade de consumo, eu estou sempre querendo retirar o máximo possível das outras pessoas para que eu possa me sentir bem. Então, como isso pode acontecer, por exemplo, no ambiente cotidiano? Imagine o seguinte: você tem um amigo e você quer conversar com aquela pessoa, mas você quer conversar com aquela pessoa simplesmente para falar a respeito dos seus problemas. Você não se importa com o que a outra pessoa está passando, ou você não quer nem mesmo saber muito o que aquela outra pessoa tem a dizer, ela precisa dizer. Às vezes até nós debochamos daquilo que a outra pessoa tem para dizer, ou precisa desabafar, como se não fosse problema nenhum, mas nós damos importância demais para aquilo que estamos passando. Ou seja, nós estamos simplesmente tratando aquela pessoa, aquela nossa pessoa amiga, como algo descartável, como alguém que vai simplesmente resolver meu problema, minha necessidade do momento, minha carência afetiva naquele momento, e eu descarto ela quando essa carência é resolvida. Então, o que acontece é que, no final das contas, então, nós estamos criando mais demanda para as outras pessoas e nós não estamos nos importando com isso. Então, a depressão e o narcisismo são duas faces da mesma moeda, porque ou você cria uma demanda, ou você cria uma sobrecarga sobre si mesmo, ou você está criando uma sobrecarga sobre a vida da outra pessoa. Então, esses são os dois problemas que eu quero tratar nessa noite. E para tratar desses problemas através da Bíblia, e vemos o que é que a Bíblia tem a nos dizer a respeito disso, levando em consideração o descanso, eu convido então os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 6, versos de 1 a 11. Lucas, capítulo 6, versos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhe disseram: por que vocês desobedecem à lei colhendo o cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados, que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também a seus companheiros. E acrescentou: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Em outro momento, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada:
venha aqui e fique diante de todos. E o homem foi à frente. Então, Jesus lhe disse: tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Então, antes de eu colocar aqui como que a Bíblia responde essa questão do narcisismo e da depressão através do descanso, eu vou fazer então a contextualização do texto aqui que eu trouxe para fazer a reflexão. O texto aqui, o tema central dele acaba sendo a questão do sábado. O que é a questão do sábado? Dentro dos 10 mandamentos, temos um mandamento específico em que Deus nos ordena a guardar o sábado, ou seja, tirar um dia de descanso, e esse dia de descanso nós reservamos para adorar a Deus e também para descansar. Esse texto específico dos 10 mandamentos, do 4º mandamento, a gente vai ler daqui a pouco. Estou fazendo essa introdução para ficar mais fácil de ver qual é o tema central aqui do texto de Lucas. Pois bem, nesse texto aqui, se olharmos com um pouco de atenção, ele está nos dizendo que a guarda do sábado tem algumas exceções. Os fariseus geralmente entendiam que não deveria haver nenhuma exceção, mas eles sabiam que existiam exceções e que elas poderiam ser quebradas quando essas condições fossem cumpridas. Uma delas era a questão de necessidade de alimento. Então veja, qual que é o problema aqui? Por que os fariseus ficaram irritados com os discípulos de Jesus quando eles pegaram o cereal? Eles entendiam, os judeus daquela época, que o colher grãos e o descascar grãos funcionava como se fosse um trabalho. E se era trabalho, não era permitido ser realizado no dia de sábado. Então imagine o seguinte: você comprou um pacote de amendoim e você quer comer esse amendoim. Para comer esse amendoim, geralmente você tem que descascar esse amendoim. Você tem que quebrar ele, tirar a casca e finalmente conseguir pegar os 2 grãos que estão ali dentro. Isso para o judeu é considerado trabalho porque exige muito esforço e certa dedicação para poder conseguir para poder comer, né? Poder tirar o grão para poder se alimentar. E o que Jesus coloca aqui é: se alguém está passando necessidade de fome, tem necessidade de alimento, a lei do sábado não necessariamente se aplica. A pessoa ela pode colher grão da estrada que ela está passando e pode se alimentar desse grão, pode descascar e se alimentar desse grão. E ele cita, no caso, o exemplo do rei Davi, que nessa situação que Jesus cita, o rei Davi estava fugindo da perseguição do rei Saul. Por conta dessa perseguição, ele não tinha como conseguir alimento com muita facilidade. Então ele foi a um templo e o sacerdote entregou alguns dos pães que eram dedicados ao culto, à cerimônia religiosa específica dos judeus. Então, nesse sentido, Jesus está falando: se alguém tem fome, eles podem comer sem se preocupar com a questão de trabalhar ou ter muito esforço para poder comer. O alimento tem prioridade sobre o cumprimento do sábado. Outra exceção é o trabalho de sacerdotes. Veja, se nós olharmos no verso 6, aqui está sendo bem claro: em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, ou seja, mestres da lei e fariseus, eles podiam ensinar no dia de sábado. O ensino não era considerado um trabalho como os outros. Ele era permitido ser realizado. Outro exemplo, outra exceção: o trabalho de cura relacionado a médicos. Os únicos que poderiam curar em dia de sábado eram médicos. Então, é aqui que, na segunda metade do texto, os fariseus começam a ficar um pouco irritados, muito irritados com Jesus. Porque Jesus queria curar alguém que estava com a mão atrofiada.
e eles entendem que não, os únicos que poderiam curar esse homem eram médicos, mais especialmente ainda se ele estivesse correndo risco de vida. E um último caso, que é o que Jesus levanta aqui no verso 9, que eu vou fazer uma breve leitura aqui. O que ali permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? O que Jesus está falando aqui é que ele está lembrando que no sábado é permitido uma pessoa tirar a vida de outra em caso de autodefesa. Então, se uma pessoa estiver correndo risco de vida, ela pode matar a outra para poder garantir, no caso, se ela está sendo ameaçada pela outra pessoa, para garantir a própria segurança. Então, o que Jesus está falando aqui é, vocês não têm problema com que uma pessoa morra para poder garantir a própria defesa, vamos dizer assim, mas vocês têm muito problema quando eu estou trazendo cura a uma pessoa que está em necessidade aqui, que passa dificuldade por conta dessa doença que ela tem. Então, o que a gente tem aqui, em todo o texto, é uma constante discussão entre Jesus e os fariseus a respeito da interpretação do quarto mandamento. Então, vamos fazer então a leitura do quarto mandamento. Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11. Esses 4 versos, eles garantem todo o quarto mandamento, eles englobam todo o quarto mandamento. Êxodo 20, capítulo 20, versos 8 a 11. Diz assim: Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias. No sétimo, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Então veja, esse mandamento aqui, ele não engloba somente uma pessoa tirar um dia de folga. Ele engloba toda uma nação, todo um plano, todo um grupo de pessoas específico. Até, se a gente fosse colocar num contexto atual, talvez até ferramentas de trabalho, né? E a dificuldade que existe em interpretar necessariamente esse mandamento é uma certa confusão que existe por conta desse englobamento, dessa questão de citar tantas pessoas ao mesmo tempo dentro deste mandamento. Então veja, quando a gente olha em todos os outros mandamentos, todos os outros 9, geralmente não fica nenhuma dúvida, porque eles são bem objetivos, no sentido assim, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não terás outros deuses diante de mim, não farás ídolo, não farás ídolo. Então, são coisas muito específicas, quase que tratando diretamente da nossa moralidade, coisas que nós não deveríamos fazer. Mas quando chegamos aqui, no quarto mandamento, parece que ele está tratando de uma coisa a mais, ele não está tratando somente da nossa vida pessoal, parece que ele está tentando englobar outras categorias, outras pessoas. Então é por isso que há sempre tanta discussão a respeito do sábado, ainda hoje. É uma coisa um pouco mais difícil de se compreender. E está no centro da discussão aqui entre os fariseus e Jesus. Então, para os fariseus, era necessário o estrito cumprimento da lei. Era necessário que as pessoas não trabalhassem de modo algum no dia de sábado. Para Jesus, por outro lado, ele não estava muito preocupado com o simples cumprimento da lei. O que ele estava preocupado era o cumprimento do espírito da lei. Qual é o motivo que essa lei foi escrita? Por que essa lei está escrita dessa maneira aqui? E por que eu tenho que compreender ela da maneira correta para que, de fato, eu possa descansar? Então, existe um teólogo americano chamado Peter Leithart, que ele comenta de modo muito interessante
o motivo pelo qual provavelmente o quarto mandamento foi escrito dessa maneira, foi dito dessa maneira por Deus. Para ele, o quarto mandamento é uma lei, é um mandamento, uma lei moral, que ela engloba toda uma visão de nação. Por que isso? Nós não conseguiríamos simplesmente por nós mesmos, ou nós individualmente, dentro de um grande grupo de pessoas, muitas vezes, provavelmente, nós não conseguiríamos descansar. Então, por exemplo, como eu comentei, se eu tenho um dia para descansar, mas todas as outras pessoas ao redor de mim, na nação, não descansam, provavelmente eles vão acabar me dando trabalho também para continuar, ou para não ter descanso. Mas o que Deus coloca aqui é que, nesse mandamento, é que Ele quer que todas as pessoas descansem, para que também todas as pessoas, um dia específico para que todas as pessoas descansem, para que ninguém seja incomodado, e principalmente para que elas possam levar ânimo, possam levar consolo e possam levar descanso também a outras pessoas. De que maneira é isso? Então, veja, se nós notarmos novamente ali no texto, a ênfase que é dada em Êxodo, no texto dos 10 mandamentos, é que nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, que eram as ferramentas de trabalho. Eles eram os animais que puxavam os grandes instrumentos de trabalho agrário, né? Nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Ou seja, eles davam descanso até para aqueles estrangeiros que viviam dentro da nação deles. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o descanso que Deus quer dar é justamente um alívio que a própria nação de Israel deveria levar para todos aqueles que estavam sob a autoridade de todas as pessoas dentro de Israel. Então, se eu fosse um judeu, e essa fosse o mandamento que, aliás, ainda hoje, como cristão, eu teria que obedecer dessa maneira, o entendimento que Deus fala, que Jesus está querendo abordar é, se eu sou um patrão, eu tenho pessoas sobre a minha responsabilidade, a minha obrigação é de dar tempo de trabalho, tempo de descanso e de lazer para essas pessoas. A minha missão é dar alívio para essas pessoas e não sobrecarregá-las com mais trabalho ou com qualquer outro tipo de dificuldade. Então, a partir dessa perspectiva, quando olhamos novamente para o texto de Lucas, nós entendemos que Jesus está falando a todo momento do sábado. Veja, o que temos aqui então em Lucas, voltando de novo em Lucas, como eu falei, os fariseus estavam preocupados em simplesmente não trabalhar. Mas o que Jesus está preocupado aqui é levar alívio e consolo para aqueles que necessitam. É levar descanso. Então, quando você tem um grupo de pessoas que passa fome, ao invés de você impedir que elas comam, porque hoje é o dia que tem que se descansar, e essa alimentação vai exigir trabalho, o que Jesus está falando é, não, nós temos que dar alívio e descanso a eles. Eles podem comer porque a vida deles depende disso. Quando Jesus se depara com alguém, com uma doença, com uma grave enfermidade, ele não se deixa ser impedido para curar aquela pessoa. Então, enquanto os fariseus dizem, não, você não pode curar aquela pessoa porque não é um dia que ninguém pode trabalhar. Jesus diz, não, eu tenho que levar abrigo, consolo, alívio para essa pessoa, eu tenho que levar cura para essa pessoa. O que a gente tem então no quarto mandamento não é simplesmente uma necessidade de não trabalho, uma obrigação de não trabalho. O que o quarto mandamento está dizendo é que Deus quer que todo o povo dele, todo o reino de Deus, esteja levando alívio e descanso para as outras pessoas. Esse é o ponto do quarto mandamento. Então, quando nós temos isso em mente, fica um pouco mais fácil de entender por que está tendo tanto problema entre Jesus e os fariseus. Jesus, e aqui é uma coisa bem interessante, Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado. E de fato ele é o Senhor do sábado, porque ele está cumprindo o mandamento, ele está levando
alívio para aqueles que precisam de alívio. Então, algo que acontece já no Antigo Testamento e o profeta Isaías, em seu livro, descreve com muita contundência, é justamente essa questão de como o povo judeu, com o passar do tempo, acabou abandonando tanto o dia de descanso que eles realmente precisavam ter, quanto a questão de levar alívio para as outras pessoas, descanso às outras pessoas. Elas estavam constantemente, no fim das contas, mais preocupadas em si mesmas e mais preocupadas em como conseguir mais proveito ou mais coisas para si, né? Então vamos ler ali rapidamente em Isaías, capítulo 58, 2 a 4. E esse é o trecho que a gente vai trabalhar então, como é que a Bíblia trabalha nossos corações para não sermos narcisistas, para não ficarmos mais preocupados com nós mesmos e passarmos a nos preocupar muito mais com as pessoas à nossa volta. Diz assim então o profeta Isaías, repetindo as palavras do Senhor: apesar disso, ele fazendo um alerta ao povo judeu, agem como se fossem piedosos, vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa, que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Deus, dando a resposta agora, diz o seguinte: vou lhes dizer por quê. Eu respondo: é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei as suas orações. Então, de alguma forma, o texto de Isaías já está fazendo ele está dizendo qual é a situação do próprio povo de Israel no momento que o profeta Isaías escreve isso, e ao mesmo tempo está fazendo uma menção a como os fariseus já estavam tratando as pessoas a partir das leis, dentro do contexto da época de Jesus. Então o que acontece? Nós temos a tendência, muitas vezes, como cristãos, de nos esquecer que, como discípulos de Cristo, nós devemos levar alívio e consolo para as outras pessoas. Mas em vez disso, nós nos preocupamos muito mais com o que nós achamos o que é certo, nós nos preocupamos muito mais com achamos o que deve ser feito. Nós nos preocupamos muito mais com a produção, com a produtividade, com o nosso dinheiro, com o nosso ganho. E o que Jesus está falando é que, se você é de fato discípulo de Jesus, se você de fato entender o que é descanso de verdade, você estaria, na verdade, dando consolo para outra pessoa, para as próximas pessoas, para o seu próximo. Você estaria dando descanso a elas. Você estaria trabalhando de maneira ativa para retirar toda a sobrecarga, toda a carga que existe sobre aqueles que estão totalmente sobrecarregados e que precisam de ajuda. É uma questão de sensibilidade. O nosso coração muitas vezes é tão duro que nós não conseguimos olhar para além do nosso próprio umbigo. E o que Jesus nos diz e o que Jesus nos ensina é que nós devemos erguer a nossa cabeça, olhar para o lado e levar o amor que Ele tem por nós também para o nosso próximo. Então, Isaías, como resposta, um pouquinho abaixo, a própria resposta de Deus para essa situação, qual é o desejo de Deus para o coração do povo judeu e para o seu povo no reino de Deus atualmente, é o seguinte, versos 6 e 7 ainda do capítulo 58 de Isaías. Este é o tipo de jejum que eu desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem a carga de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seus alimentos com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupa aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Esse é o espírito da compreensão do quarto mandamento. Esse é um princípio que norteia o guardar o sábado, é levar alívio a outras pessoas.
para que outras pessoas descansem em Deus. Então Deus, Jesus no caso, é o Senhor do sábado, porque Ele traz alívio ao cansado e ao oprimido. Como os discípulos dele precisavam aprender a retirar a carga, como discípulos deles, de Jesus, precisamos aprender a retirar a carga dos sobrecarregados e não acrescentar mais demandas a eles, a outras pessoas, aos nossos irmãos ou ao próximo. Nós temos que aprender a ajudar as outras pessoas a descansar. Continuando para o próximo ponto, como ter descanso. Veja, aqui acabei de tratar então da questão do narcisismo. Não levar mais demanda para as outras pessoas. O mundo não gira em torno de mim. Mas agora eu quero tratar de como nós podemos ter de fato descanso. Um descanso do nosso coração. Lembra, tem aquela questão que eu comentei do Instagram. Alguns jovens já têm até apresentado alguns tipos de problemas mentais relacionados à autoestima, por conta do alto uso de redes sociais. Um outro exemplo, porque elas ficam, como eu falei, se comparando a vida delas com o que elas veem nas redes sociais, que geralmente é uma mentira. E ao mesmo tempo nós estamos sofrendo de um novo tipo de cansaço que é fadiga de informação. Nós temos consumido tanta informação, tanto conteúdo, que a gente não consegue mais lidar com a quantidade de informação que a gente tem. Continuando então, um exemplo muito claro, questão de depressão, que já tem acometido muitos adolescentes, até mais adultos, de querer sempre parecer ou aparentar ter um estilo de vida melhor que as outras pessoas, quase como se fosse uma competição. A gente tem o caso do ator Jim Carrey, que ele foi muito famoso nos anos 90 e início dos anos 2000. Ele sumiu por um tempo, é um ator que não é cristão, é um comediante, que foi muito reconhecido por muito tempo, mas ele sumiu por um tempo porque ele teve tragédias pessoais graves, como por exemplo o suicídio da própria namorada, e ele começou a passar por depressão, principalmente, e a explicação que ele dá, é que ele entrou numa questão de esgotamento tão grande que o corpo dizia para ele, o próprio corpo dele dizia para ele, que ele não aguentava mais ser quem ele não era. Então veja, ele por ser um ator, ele interpretava vários papéis, em diversos filmes. Mas o que aconteceu? Ele, para poder ser querido pelas multidões, parecer uma boa pessoa, querer que as outras pessoas o aceitassem, ele buscando isso, ele acabou interpretando um papel na frente dos holofotes, toda vez que ele era entrevistado, toda vez que ele tinha uma aparição pública. A vida dele, no fim das contas, era uma mentira. Ele transformou toda a vida dele em algo tão superficial que em algum momento ele quebrou. Ele não aguentava mais fingir quem ele não era. Então todas as pessoas acham que ele antigamente achavam que ele sempre fazia caretas, fazia graça, a todo tempo fazia piadas, como se fosse uma pessoa muito divertida, uma pessoa com quem nós adoraríamos passar o tempo juntos para poder dar boas risadas. O que acontece é que essa personalidade dele, que todas as pessoas viam, era uma mentira. Ele não era quem ele era de verdade. Ele era uma farsa. E o ponto que tudo isso explodiu foi justamente quando a namorada dele se matou, e o corpo dele já não mais, a mente e o corpo dele já não dava mais conta de fingir aquilo que ele não era. Então veja, nós buscamos constantemente que outras pessoas nos desejem. Nós queremos sempre fazer mais para que outras pessoas nos admirem. Nós queremos fazer mais para que outras pessoas gostem de nós, nos aceitem, nos abracem, nos acolham. Nós mudamos quem nós somos para poder finalmente sermos bem aceitos pelas pessoas à nossa volta.
Só que isso, no fim das contas, é uma busca sem sentido, porque muitas vezes nós não estamos sendo quem nós somos de fato, e nós nunca vamos cumprir nem as demandas das outras pessoas, e muitas vezes nós não vamos cumprir as nossas próprias demandas. Quantas vezes não vemos pessoas que, buscando o corpo perfeito, se submetem a cada vez mais tratamentos de risco, cirurgias estéticas, constantemente mudam o próprio corpo, o próprio comportamento, até um ponto que estão totalmente desfiguradas e percebem que nunca chegaram naquilo que queriam e nem nunca vão chegar no padrão de estética que desejam. Uma coisa muito interessante que o quarto mandamento nos mostra, quando nós percebemos essa situação interna, de conflito interno em nossos corações, e eu peço para o Alexandre colocar ali em Êxodo, capítulo 20, versículo 2, é o seguinte, a gente coloca aqui, eu estou colocando aqui no slide, então, o primeiro verso do quarto mandamento, e a introdução dos 10 mandamentos. Veja que interessante. Eu sou o Senhor seu Deus que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Lembre-se, Deus deu os 10 mandamentos para o povo judeu, após tirar eles da escravidão, que eles estavam sofrendo no Egito, e no momento que eles se colocaram separados, ele entregou as 10 tábuas para eles. Então, Deus poderia exigir lealdade das pessoas simplesmente porque ele diz, eu criei vocês, eu criei todas as coisas. Mas o que Deus está falando aqui é, porque eu livrei você da escravidão do Egito, siga esses mandamentos. Da mesma forma, Jesus morreu para nos tirar da escravidão do pecado. Quando nós constantemente buscamos realizar esses impulsos do nosso coração, de modo a nos sentirmos melhor com nós mesmos, e a nos sentirmos aceitos pelos próximos, no fim das contas, nós estamos nos tornando escravos dos nossos próprios desejos e intenções. No fim das contas, estamos voltando àquilo que Deus já nos libertou. Enquanto Deus usou Moisés para retirar o povo do Egito, da escravidão, do Egito, Jesus morreu para nos tirar da escravidão do pecado. E é por isso que, entendendo corretamente o conceito de descanso, nós podemos de fato descansar. Então, voltando ali no texto de Isaías 57, Alexandre, Isaías 57, versículo 20, o que Isaías diz, veja como Deus diz que é o coração daquele que não conhece a Deus, não conhece a Jesus. Os perversos, porém, são como um mar agitado, que nunca se aquieta, e revolve lama e sujeira sem parar. Para os perversos, não há paz. Não há paz, porque o coração deles nunca vai ser satisfeito, e eles estão sempre buscando algo que os faça descansar. Mas para nós que temos Cristo, nós entendemos que, como diz aqui o 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Jesus é o Senhor do sábado, porque ele morreu para retirar toda a nossa carga, para nos dar alívio. Se nós temos o amor de Cristo, quando nós não merecíamos, e ele retira toda a nossa carga, por que nós vamos ficar buscando descanso em outras coisas que não ele próprio? Isso é algo que nós precisamos sempre nos lembrar e buscar. Deus não vê ações, mas vê os nossos corações. Deus não vê as ações nem para nos condenar e nem para nos dar alívio. Ele sempre olha para os nossos corações. Se os nossos corações nos levam a ter ações que dizem que nós somos perfeitos e levam simplesmente sofrimento às outras pessoas, Deus consegue ver perfeitamente o coração corrupto que nós temos. E ao mesmo tempo, Deus percebe
em seu coração a necessidade de descanso que você tem. E é por isso que Jesus se apresenta a você, para te dar descanso. Deus se apresenta a nós para nos dar alívio, para nós não precisarmos viver mais de maneira ansiosa. Deus nos dá descanso, Jesus, através do seu sacrifício, nos dá alívio para descansar nele e apenas nele. Não precisamos mais nos odiar porque nós não conseguimos alcançar determinadas coisas que nós colocamos para nós mesmos. Nós podemos descansar porque, apesar dessas dificuldades nossas, dessas dificuldades que temos, Deus nos ama. Nós não precisamos mais, então, nos preocupar em atingir metas, em ser aceitos por outras pessoas. Jesus, então, é o Senhor do sábado. Jesus, então, é o Senhor do sábado, porque Ele nos ensina a retirar a carga das outras pessoas, e Deus, Jesus, é o Senhor do sábado, porque Ele retira as nossas próprias cargas e coloca-as sobre si. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, novamente nos colocamos em Sua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ensine de fato a descansar, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, nos ensine a levar alívio e descanso também ao nosso próximo, a todos a quem nós temos contato, ó Deus. Um descanso que não é apenas físico, nem mental, nem emocional, mas é o descanso verdadeiro que o Senhor nos dá através do sacrifício de Jesus, ó Deus. Que o Senhor coloque em nossos corações, ó Deus, de fato um coração que saiba descansar em Ti e se sinta totalmente satisfeito em Ti, ó Deus. Lembrando sempre que nós não merecemos nada e ainda assim o Senhor vem, se apresenta a nós, retira toda a nossa carga. Nós colocamos nossa carga sobre a cruz, ó Deus. E por causa disso mesmo, nós não temos mais com que nos preocupar, nós não precisamos mais nos afligir e buscar constantemente algo que satisfaça os nossos corações, algo que nos coloque, nos faça ser aceito outras pessoas, porque o Senhor já nos aceita, ó Deus, e nada mais além disso importa. Para além disso, ó Deus, nos ajude, Senhor, a não olharmos para nossos umbigos, ó Deus. Nos ajude a não tratarmos nosso próprio nariz como nosso latifúndio, como diz a música do Resgate. Mas que nós possamos ser instrumentos do Senhor para levar satisfação a outras pessoas. Possamos levar descanso, alívio a todo aquele que está sobrecarregado e oprimido, ó Deus. Assim como Jesus nos ensinou. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco durante essa semana e nos abençoe. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém.